Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que nós damos início a mais uma escola bíblica dominical, promovida pela Igreja Presbiteriana de Niterói. Que a sua vida seja muito abençoada com o estudo dessa noite e que você também tenha a oportunidade, o privilégio de compartilhar dessa aula com os seus amigos. Você, membro da Primeira Igreja, não deixe de participar, não deixe de assistir. Nós temos estudado encontros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que tiveram contato, tiveram um encontro pessoal com o nosso Redentor. Que a sua vida seja realmente muito abençoada e que mesmo nesses tempos difíceis, você possa confiar naquele que tem um encontro com você. Nessa noite, sem sombra de dúvida, através da palavra de Deus, Jesus vai falar aos nossos corações. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, que o teu nome seja louvado, adorado e glorificado. Abençoa os teus servos e que mesmo, Senhor, distantes fisicamente, mas unidos em um só Espírito, sejamos edificados pelo Senhor, para a glória de Deus, para a tua glória, Senhor, que é o nosso Pai. Assim, nós te adoramos, te exaltamos e descansamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43 é a leitura que nós vamos fazer para o início da nossa escola. Antes de ler, eu gostaria de dizer que o Senhor Jesus quer encontrar você. O Senhor Jesus quer curar você. O Senhor Jesus quer morar com você. Aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o atropelo da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você talvez esteja sentado à beira do caminho. Talvez nesse momento você esteja gritando: Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: que queres que eu te faça? Tenha fé, que no final o Senhor Jesus vai lhe dizer: a tua fé te salvou. O grupo de louvor vai estar cantando uma canção neste momento. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu
que por ali ia passar, um homem que tudo podia resolver. Então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois ele está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor chegou ao mestre, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Obrigado, grupo de louvor, que Deus continue os abençoando. Gostaria de convidar nosso irmão Aristóteles. Nosso irmão Aristóteles vai estar ministrando a EBD desta noite. Que Deus continue o abençoando, o guardando e protegendo de todo mal. Nós vamos orar mais uma vez e logo após a palavra está com o nosso irmão. Grande Deus, maravilhoso Pai, fale aos nossos corações mais uma vez. Ensina-nos, ó Deus, para que possamos ensinar a outros também. Guarde o teu servo, sua família, sua esposa, e Senhor Deus, continue o abençoando com as suas mais ricas bênçãos. Todo louvor e toda honra e toda glória seja para ti. Amém e amém. A todos a paz do Senhor Jesus.
Graça e paz para outros. E uma boa noite também. Vamos dar início aqui à nossa escola bíblica dominical. Eu convido o nosso tema, antes de iniciarmos aqui, vamos falar o nosso material de apoio, a nossa revista bíblica, com a lição número 3. O tema também é o encontro com Jesus e com a lição número 3, o encontro com Zaqueu. Continuando, ainda usando como material de apoio, nós usamos a Bíblia de Estudo de Genebra, da editora Cultura Cristã, e a nossa Bíblia Inário Cântico Novo, também da editora Cultura Cristã, e o Dicionário Bíblico Universal Booklet. Convido você, o microfone está um pouco perto aqui, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Do verso 1 ao verso 10, pode abrir a sua Bíblia. Mais uma vez, o tema da nossa escola bíblica dominical é o encontro com Jesus. Em especial, hoje é a lição de Zaqueu. Leiamos aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 ao verso 10. Leiamos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, curvemos as nossas cabeças, mais uma vez. Senhor, glorioso Deus, soberano e eterno Pai, te rogamos, te pedimos, nós suplicamos, ó Deus, a tua presença, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, o Consolador, ó Deus, possa nos confortar e nos consolar, ó Deus, por meio da tua palavra, que é viva e que é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, os teus preceitos. Revela-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, o teu caminho, o caminho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Deus, ensina-nos a tua palavra, Pai, para que possamos aprender a te servir e a como te servir. Ó Deus, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, no nome que é acima de todos os nomes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus amados, como iniciado aqui anteriormente, como o texto que nós iniciamos aqui, o verso 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Queridos, como dito anteriormente, o nosso tema sugerido pelos pastores é falar de um encontro com Jesus. Mas nós vamos nos surpreender do que Jesus faz nesse encontro. Mas Jesus aqui entra numa cidade muito antiga, chamada Jericó. Jericó era tão antiga que ela remonta ao Antigo Testamento. Jericó
lá dos tempos, dos livros de Josué, do livro de Deuteronômio, a conquista de Jericó. Mas onde ficava Jericó? Jericó era uma cidade tão importante para aqueles dias, que Jericó ela foi dada alguns séculos antes, né, dos dias de Jesus, dessa passagem bíblica, ela foi concedida por Marco Antônio a Cleópatra. Logo depois, essa cidade é uma cidade muito importante. Essa cidade era tipo uma cidade de veraneio, uma cidade de repouso, Jericó era uma cidade de descanso. Jericó era a segunda cidade, nos dias de Jesus, Jericó era a segunda cidade da Judéia. A localização geográfica de Jericó tornava essa cidade um lugar especial. Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes que a Bíblia lá aqui nos Evangelhos vai remontar, né, no nascimento de Jesus, Herodes o Grande, ele vai fazer em Jericó templos e grandes palácios, grandes obras públicas, ele vai fazer em Jericó. E próximo a Jericó havia um deserto escaldante, né? Mas Jericó era sempre uma cidade que as pessoas procuravam se refugiar ali nos dias de Jesus. Jericó também era uma rota para quem vinha de Samaria a Jerusalém, passava por Jericó. Jericó era o caminho, nós vamos nos recordar disso quando nós vemos aquela parábola de Jesus, do bom samaritano, o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, certamente, aquele samaritano, aquele homem ia a um outro caminho, mas ele passava era uma cidade importante, era uma rota ali. E Jesus aqui, no verso anterior, que o nosso irmão aqui, o Will, leu, Jesus desce de Samaria. Nós vamos ver que daqui para frente parece que Jesus está indo a Jerusalém. Mas Jesus para em Jericó. E por Jericó ser esse lugar agradável, ser esse lugar próspero, Jesus, ele entra em Jericó. E o que havia também em Jericó? Em Jericó havia um posto de coleta de impostos. As coletas de tributos dos romanos eram feitas ali. E ali havia um chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos para os romanos. Eram judeus que serviam ao povo romano. E a obrigação desses judeus, desse povo ali, era tributar, era sobrecarregar o povo na coleta de impostos. Os publicanos, eles eram mal vistos pelos demais judeus. Eram mais vistos pelo seu próprio povo. Por quê? Porque eles eram, de acordo com os livros, eles eram um instrumento de opressão romana naquele povo. Os judeus, os publicanos, da palavra, os publicanos, eles tinham uma certa liberdade para colher os impostos aos romanos e retirar e colher algo a mais para si. Logo, todavia, por isso que havia esse grande ódio, implícito pelos publicanos. O publicano era um povo tão mal querido, era uma classe, vamos dizer uma classe social, mas era um povo tão malquisto pelos demais judeus, que nem a sua esmola era aceita nas sinagogas. Nas sinagogas havia uma caixinha de coletora de esmola para os pobres, dentro de várias sinagogas. E os publicanos, as esmolas deles, por mais generosas que fossem, não eram aceitas ali. Mas ali também havia um homem, aqui no verso 2, chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos. Zaqueu, a Bíblia vai nos dizer aqui adiante, que ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele era mal visto pelo seu povo. E ainda ele era o chefe dos publicanos. Ele era o próprio instrumento opressor nas mãos dos romanos, para oprimir o seu povo, como dito aqui anteriormente. Zaqueu, assim como publicano, era considerado um traidor. Zaqueu era considerado um apóstata.
Entendeu? Zaqueu era, eles, tipo, os publicanos, mais uma vez, é considerado pessoas de vil caráter, um homem mau, uma pessoa de total desprezo. Porém, eram homens ricos, a palavra aqui vai nos dizer, publicano e rico. Entendeu? A situação de publicano, e esse homem, ele procurava ver Jesus. Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande dentro de si, de ver a Jesus. Vemos aqui que no capítulo 18, do verso 35 ao verso 43, Jesus cura um cego ainda na entrada de Jericó. A fama de Jesus corria por aquela região. E Zaqueu tinha essa necessidade, Zaqueu tinha essa curiosidade, Zaqueu tinha essa vontade. Quem é Jesus? E Jesus, ele vai entrar na cidade de Jericó, aclamado. Jesus vai entrar nessa cidade seguido por uma grande multidão. E Zaqueu queria saber quem era Jesus. Zaqueu certamente, aqui a Bíblia não deixa implícito, deixa um pouco implícito que ele tinha essa curiosidade de saber quem era Jesus. E o que Zaqueu vai fazer? Zaqueu ele era de pequena estatura, ele era mal visto pela sociedade, a sociedade à sua volta o olhava de cima para baixo. E Zaqueu corre adiante. Zaqueu ele vai subir em um sicômoro. O que é um sicômoro? O sicômoro é um exemplo de uma figueira selvagem. E por ali, e pelo fato dessa figueira ser uma figueira selvagem, uma figueira que não dava muitos frutos, em algumas literaturas dizem que essa figueira selvagem, a figueira brava, em outras traduções da Bíblia, diz que era uma figueira que não dava frutos, então também os seus galhos eram baixos, o que permitiu que Zaqueu subisse naquela árvore. Zaqueu se esforça naquela curiosidade, naquela vontade de saber quem é Jesus, ele sobe àquela cidade. Mas quando Jesus chega àquele lugar, Jesus olha para cima. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus, como dito anteriormente, Jesus era seguido por uma multidão. E quando Jesus, ele desce para receber Jesus com alegria. Zaqueu, ele era visto de baixo para cima. Zaqueu era um homem desprezado, certamente por seu aspecto físico, por sua baixa estatura, e ainda naquele seu ímpeto de cobrar impostos, ele era não bem visto, era mal visto. E Jesus vai até o encontro de Zaqueu naquele momento. Jesus olha para cima, Jesus vê o homem necessitado. Jesus vê um homem com uma sede de saber quem era ele. Jesus vê um homem carente por ser desprezado, carente por muitas vezes ser maltratado, carente também por maltratar. Não estou defendendo aqui Zaqueu, falar que ele é uma boa pessoa, porque se ele era publicano, ele era mal visto. Se ele afligia o seu povo, isso também o tornava carente da alma, carente de espírito, carente da paz, carente de descanso. Ele era um homem aflito. E esse homem aflito, ele tinha uma necessidade de saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele queria ver quem era Jesus. Assim, muitas pessoas, nos dias de hoje também, são carentes. Muitas vezes eles agem com a sua própria natureza, o seu próprio instinto humano, oprimindo muitos, entristecendo, aborrecendo. Mas essas pessoas são pessoas carentes de Jesus, são aflitos da alma, não possuem paz, uma alegria externa, mas uma tristeza interior, uma tristeza que o afoga em mágoas, uma tristeza que a cada dia o leva a chorar no seu leito, uma tristeza que não lhe dá descanso. Esse é um retrato que, quando nós lemos a vida de Zaqueu, nós conseguimos ver que a palavra nos mostra
Mas Jesus olha para cima, para onde aquele homem estava. Havia uma multidão, Jesus olha para cima, e o interessante é que Zaqueu corre adiante, como diz aqui nossa revista. Ele correr para um homem naquela posição de Zaqueu não era algo normal, ao contrário, a corrida era para as crianças, a corrida eram os escravos, a corrida é para os trabalhadores. Pessoas que se prestavam dignamente jamais corriam, e sim andavam a passos lentos, passos concatenados. E Zaqueu, ele se despe daquilo que ele tinha, de sua autoridade de chefe dos publicanos. Zaqueu vai se despir dos seus valores, ele vai correr adiante. O homem, quando tem carência de Jesus, ele corre adiante, ele vai se despir muitas vezes da sua autoridade, se despir da sua arrogância, se despir daquilo que ele está vestido. Ele vai falar que eu sou um homem como qualquer outro homem. Ele vai se despir do seu poder terreno, logicamente. É a posição de um homem carente de Jesus, mas Jesus o vê. Jesus não estava olhando ali a um publicano qualquer. Jesus estava olhando para um homem pobre e necessitado. Jesus vai ao encontro de um homem pobre, necessitado e carente de paz, carente de Jesus. E Jesus lhe dirige a palavra: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em sua casa. A palavra nos mostra que não foi Zaqueu quem viu a Jesus, mas Jesus vê a Zaqueu. O interessante nós observarmos aqui, que você não vai ao encontro de Jesus, mas Jesus vem ao seu encontro. Jesus não passou em Jericó ao acaso, não foi uma coincidência, estava nos planos eternos do Divino Mestre, estava escrito na eternidade que Jesus se encontraria com Zaqueu, estava escrito que você hoje escutaria essa palavra, estava escrito lá na eternidade que Deus quer te abençoar, está escrito na eternidade que alguém lhe enviaria esse link, que alguém lhe postaria essa mensagem. Tudo está no controle de Deus, tudo está escrito nas mãos do divino, tudo está escrito. A história humana, nós temos vivido tempos árduos, tempos difíceis, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos irmãos, perdemos empregos, perdemos saúde, perdemos até a vida. Mas a nossa história não é uma locomotiva desgovernada, não é um carro, não é um trem desgovernado, trilhando a estrada da vida. Não, a nossa história ela está escrita nas mãos de Deus. Deus tem o controle da história do universo. Deus tem o controle de toda a história em suas mãos, da minha vida e das nossas vidas. E podemos glorificar ao nome do nosso Deus por isso. Aquele encontro estava marcado de Jesus com Zaqueu na eternidade. Me convém hoje pousar em sua casa, em algumas traduções, me convém ficar em sua casa. Jesus, ele quer fazer morada no seu coração. Jesus quer fazer morada na sua vida. Jesus quer fazer morada dentro de você por meio do seu Espírito Santo. É isso que Jesus quer. Me convém ficar em sua casa. Jesus, ele quer ficar a sua vida. Qual é o sentido da vida de Zaqueu antes de um encontro com Jesus? Zaqueu, ele era um coletor de impostos, um homem rico, um abastado, certamente um homem muito culto, certamente um homem poderoso, um homem bem visto pelos romanos, mas Zaqueu, ele era um opressor. Zaqueu, ele fazia coisas que não eram boas, ou também poderia fazer coisas boas, mas isso não basta.
O sentido da vida do cristão, o sentido da vida do servo de Deus, não é simplesmente para essa vida terrena. Não é simplesmente deixar um legado de boas obras. O sentido da vida do cristão é estar com Deus na eternidade, é amá-lo, é cultuá-lo, é louvá-lo, é adorá-lo, é servi-lo com temor e com tremor. Esse é o sentido da nossa vida. Parafraseando o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso sentido da vida. Dele, por Jesus, para Jesus, por Jesus. Dele, por ele e para ele. E Zaqueu desce animosamente, vem com alegria. Quando Jesus se vira e vê o homem, quando Jesus toca em você, nós conhecemos aquilo como a chamada irresistível. Nós não conseguimos resistir a um olhar de Jesus. Nós não conseguimos resistir à fala de Jesus. Nós não conseguimos resistir ao toque do Espírito Santo. De forma alguma, ela é irresistível. Zaqueu, ele desce daquele sicômoro, ele desce daquela figueira brava, ele vem animosamente, ele vem rapidamente, ele vem ter com Jesus, e ele vem ter com alegria, porque isso alegra as nossas vidas, ouvir a voz de Jesus, saber que nós não estamos nessa terra, nós não estamos nessa vida, ao acaso, ao relento, desprezados, mas saber que há um Deus que não está longe lá no céu, mas esse Deus está conosco, Ele está aqui, Ele é onipresente, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco, Ele não está distante no céu, igual muitas religiões pregam. Deus se esqueceu do mundo, Deus se esqueceu do universo, de forma alguma. Deus está presente no meio do seu povo, Deus está presente no coração da sua igreja, Deus está presente na sua igreja, e a igreja reflete a imagem de Cristo, e Ele vem animosamente, Ele vem rapidamente. Quando o Espírito Santo nos chama, nós viemos rapidamente, o nosso desânimo vai embora, a nossa tristeza, a nossa decepção, tudo se vai embora. Nós queremos estar ao lado de Jesus, e nós estaremos com Jesus na eternidade. Hoje nós choramos, hoje nós sofremos, hoje nós somos humilhados, mas por Deus nós somos exaltados a cada dia. Glórias ao nome do Senhor. Zaqueu, ele desce animosamente para receber Jesus com alegria, e é assim que nós recebemos Jesus. Lembra-se daquele dia, enquanto o Espírito Santo te tocou pela primeira vez, aquela mensagem que você ouviu aqui na sua igreja, aquele dia que o irmão do grupo de louvor cantou, e aquele louvor, aquele hino, aquela canção tocou o seu coração. Não foi uma simples coincidência, foi o Espírito Santo falando a sua vida, falando: meu servo, eu te amo, meu servo, eu tenho um projeto para você, meu servo, você não está sozinho, eu estou ao seu lado. Mas todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha, meus irmãos, aqui nós vamos ver todos os que murmuravam. Havia ali uma multidão, haverá sempre esse todos, sempre uma oposição. No texto que nosso irmão leu agora aqui, em Lucas, aqui ainda no capítulo 18, do versículo 38 ao verso 40, vai falar do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era repreendido pela multidão, e quanto mais ele era repreendido pela multidão, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. A multidão vai sempre se opor. A multidão, ela carrega Jesus muitas vezes nos lábios. A multidão carrega a imagem de Jesus. A multidão vai carregar fotos de Jesus. A multidão pode até carregar uma Bíblia sagrada.
A multidão pode cantar canções sobre Jesus, mas a multidão não conhece o Jesus das canções. A multidão não conhece o Jesus da palavra. A multidão não conhece o Jesus que cura. Conhece a cura de Jesus, mas ela não conhece o Jesus que cura. A multidão, ela conhece o amor de Jesus. Sim, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Isso a multidão conhece. Mas a multidão não conhece o Jesus que é amor. E Ele ama a sua vida. E a multidão vai murmurar dizendo, Ele era um homem pecador. Meus queridos, muitas vezes a multidão vai fazer o papel do próprio diabo, que é o acusador, é aquele que te acusa a cada dia, é aquele que enrijece a mão contra você. Você não merece, ele não merece, ele é um pecador, está perdido, está condenado. A multidão tem essa visão de julgar. A multidão não olha com os olhos de Jesus, porque os olhos de Jesus é justiça e amor. E Zaqueu, e a multidão vai sempre se opor a isso, mas Zaqueu, no verso 8, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus ainda, olhando para a multidão, nós vemos a multidão, nós lembramos dos maus conselhos da multidão. A multidão, mais uma vez que eu repito, foi aquela que repreendeu ao cego Bartimeu. A multidão, mais adiante aqui no livro de Lucas, ela vai dizer, fora Jesus, solta-nos Barrabás. A multidão não conhece a Jesus. Mas temos aqui uma verdadeira transformação. No verso 8, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uma característica do encontro com Jesus é a transformação. Zaqueu, ele é imediatamente transformado. Quando o Senhor nos chama, nós somos imediatamente transformados. É uma atitude. Zaqueu, ele toma uma postura muito interessante. Zaqueu, ele vai, se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele vai relembrar a passagem bíblica de Levíticos no capítulo 3. Quando você se defrauda alguém, uma lei de Levíticos no capítulo 6, em restituir aquela pessoa 4 vezes mais. E Zaqueu, ele quer ser julgado pela palavra de Deus. Ele quer ser julgado pelo próprio Deus. Zaqueu, ele toma essa postura. E aqui parece que Zaqueu era um homem corrupto. A palavra pecador aqui no verso 7, disse pecador, ele faz uma alusão à corrupção. Ele faz uso da própria lei da palavra de Deus, restitui 4 vezes mais. Zaqueu também, ele vai, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Lá em Êxodo, no capítulo 22, ele resolve se reconstituir, ele resolve fazer uma doação, metade dos seus bens. Os seus bens, não há mais valores em bens materiais para Zaqueu, porque Zaqueu conhece a Jesus. Zaqueu tem um encontro com Jesus. A sua vida passa a ter um novo sentido. Dou metade dos meus bens, não me apego aos bens materiais. A nossa revista aqui vai fazer um comentário muito interessante. Zaqueu, ele vai se desapegar do seu bolso. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus é uma pessoa generosa. Não confundamos generosidade com uma pessoa ingênua, uma pessoa boba. Não, é uma pessoa generosa, porque sabe que nada há de lhe faltar.
porque Jesus é o seu sumo pastor. Lembramos do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso dar metade dos meus bens, posso dar até a minha vida, nada há de me faltar, nada há de faltar ao servo do Senhor. Quando nós falamos de nada, nós estamos falando do sustento de Deus nessa vida. Se perecemos, se perdemos a própria vida nessa terrena, nós abrimos os nossos olhos na eternidade, ao lado do nosso Mestre, e isso é tudo para nós. Estar ao lado do Salvador é tudo o que nós queremos, é tudo o que nós precisamos. E uma verdadeira transformação. Transformação, ela se dá por meio da justiça de Deus. Zaqueu restituiu, ele cumpre a lei, a justiça divina, a justiça de Deus, restituiu quatro vezes mais, e ele vai fazer agora, ele vai ser uma nova pessoa, ele vai ser uma pessoa boa, bondosa, generosa, assim como o servo do Senhor é. Se te falta isso, meu irmão e minha irmã, ou você que me vê, meu futuro irmão, minha futura irmã, peça ao Senhor para transformar a sua vida, só Ele pode transformar. Vimos que a transformação de Zaqueu era uma transformação interna, interior para o exterior, onde o interior vai demonstrar, onde o exterior vai demonstrar aquilo que é interior. O servo do Senhor, ele não é bom da boca para fora, ele é bom interiormente, ou ele só é bom, ele diz assim, eu sou muito bom, para mim, eu sou muito bom, sou uma pessoa generosa. Não, ele demonstra com as suas ações. Vemos que as suas ações, os seus gestos, são cumprir a nossa fé. É a prova. Mostra-me a sua ação que eu te mostro a sua fé. Lembrando do livro de Tiago, né? É a comprovação da sua fé. Zaqueu dá aos pobres metade dos seus bens. Zaqueu se desapega dos valores materiais e financeiros. O crente, quando conhece a Jesus, ele é sensível às necessidades dos que estão à sua volta. A fé é comprovada por suas obras. A fé é comprovada e provada por suas obras. Só Jesus pode fazer isso na vida do homem. Meus irmãos, perto agora da nossa conclusão, nós vemos que um encontro com Jesus, concluindo, o encontro com Jesus, o arrependimento interno, ele vai gerar algo externo. Esse algo externo é colocar a sua vida em ordem. Foi o que aconteceu aqui com Zaqueu. Em um lugar onde havia aflição, em um encontro com Jesus, há consolo. Onde havia desesperança, há a esperança. Onde havia o caos, há a ordem, há um sentido na sua vida. Onde havia a morte, haverá a vida. E onde havia tristeza, há a felicidade. O encontro com Jesus nos proporciona isso, meus amados irmãos. É uma mudança na mentalidade. Antes de interesses próprios, agora com valores sensíveis, agora nós estamos sensíveis ao sofrimento alheio. Nos compadecemos aqui desta manhã de vários irmãos, nesse momento de Covid, estamos sofrendo. Nosso irmão perdeu a sua casa, nós nos compadecemos disso. É compadecer-se do sofrimento alheio. Se você acha que te falta isso, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus vem dizendo, agora no verso 19, no verso 9, hoje veio salvação nesta casa, este também é filho de Abraão. Jesus reconhece Zaqueu como filho de Abraão. Zaqueu era tido como um opressor, um instrumento de opressão romana. Agora Zaqueu, ele é tido como filho da fé, filho de Abraão. Depois de um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E arrependido, nós nos tornamos filhos da fé. Filhos da fé.
por meio de Jesus Cristo. O encontro com Jesus vai nos gerar a salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como você se encontra hoje? Gostaria que você se refletisse nisso comigo. Como você se encontra hoje? Zaqueu, pelo que nós lemos aqui, ele dá a entender, o próprio Jesus fala, um homem perdido. Era um homem sem salvação. Zaqueu certamente era um homem atribulado, como tudo dito aqui anteriormente. Mas Jesus vem ao encontro de Zaqueu. Jesus deu a ele salvação. Jesus deu a ele um motivo para viver. Jesus deu a ele uma ordem. Jesus restitui a sua vida moral e espiritual. Jesus dá sentido ao seu viver. Jesus alegra o seu coração. Jesus dá consolo à sua alma. Jesus, ele é tudo para você e é tudo para mim. Como está a sua vida hoje? Convido você a refletir sobre isso. Você conhece a Jesus? A sua vida está transformada? Não responda para o seu próximo. Não responda para ninguém. Responda para você mesmo. Como você acha que está? Seja sincero. Entregue o seu coração e a sua vida nas mãos de Jesus. Ele pode transformar. Ele pode te dar um sentido. Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Eu sou um homem falho e pecador, como muitos outros. Mas Jesus não. Ele é perfeito. Ele é o Senhor dos senhores. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem poder para perdoar os pecados. É o que tem poder para restituir a sua vida. É o que tem poder para te resgatar, se você está perdido. É o que tem poder para saciar a fome e a sede da sua alma. É aquele que pode te dar abrigo em dias tenebrosos. É aquele que pode te aquecer no dia do frio. É aquele que pode aquecer a sua alma, que pode trazer refrigério à sua alma em momentos de aflição. O que é Jesus para nós? Jesus para nós é tudo. Jesus não está somente nos nossos lábios, mas Jesus está nas nossas mentes, em nossos corações. Que esse Jesus esteja na sua mente e no seu coração. É só você recebê-lo animosamente. Hoje ele bate à porta do seu coração. Abra o seu coração a Jesus. Faça como Zaqueu. Ele vai pousar em sua casa. Ele vai estar dentro da sua vida e vai dirigir o seu ser. Essa é a nossa mensagem. Gostaria que você orasse comigo aqui nesta noite. Entregue o seu coração e a sua vida aos pés de Jesus. Hoje ele está batendo. Hoje ele está chamando a você. Ele não te chama pela multidão. Ele não te vê como um número qualquer. Mas ele te chama por um nome. Pelo seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso período. Bondoso Deus, soberano e eterno Pai, mais uma vez nós nos voltamos a Ti. Nós te clamamos, ó Deus, com rogos e súplicas. Senhor, tem misericórdia de nós. Assim como o cego Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós também dizemos, Deus, soberano Deus, tem misericórdia de nós. Derrama, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, o Teu amor, do Teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que nos traz abrigo, consolo, descanso, ânimo, força. O nosso escudo forte e broquel. Esse é o nosso Jesus, esse é o Deus a quem servimos. Deus forte e poderoso nas batalhas, que luta por nós a cada dia. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor
possa, ó Deus, abençoar cada filho teu que escuta essa mensagem. Ó Deus, que compartilha. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o seu lar e as suas vidas. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja. Abençoa, ó Deus, todo aquele povo que te chama pelo nome. Aquele povo que depende do Senhor, ó Deus. Escuta as nossas orações. Senhor, despeça-nos, ó Pai, nesta noite, em paz e em segurança. Mas, ó Deus, fica, Senhor Deus, nas nossas mentes. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa mudar, ó Deus, transformar os nossos corações. Esteja conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Todos a paz do Senhor Jesus.